Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação diária conosco, mandando para nós sugestões pelo Facebook, aí na sua telinha, você tem anotado. Obrigado também por fazer contato lá no Sicom, também mandando pautas, sugestões. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que trata de síndico profissional. Nós trouxemos um convidado aqui especial, é um síndico profissional, vai poder tirar as nossas dúvidas, vamos poder pensar exatamente qual motivo que a gente precisa contratar um síndico profissional, o que envolve esses motivos com o novo síndico morador. Está conosco também o presidente do Sicom, feliz, sorridente, com Santos no G4. Muito bem-vindo. Até dia 15 de outubro, pelo menos, estamos no dia 4, né? Vai permanecer pelo jeito, né? O time tá forte. Eu sou corintiano, confesso, todo mundo sabe, mas tá caminhando bem seu time, né? A gente percebe uma reformulação e até um novo modo de agir dentro do time, que é uma coisa que também a gente pode jogar para o condomínio. A gente fala de futebol, mas o futebol é reflexo da nossa vida cotidiana. Até mesmo dentro do seu apartamento, da sua casa, do seu condomínio, no seu trabalho. Você trabalha em equipe. E nada mais justificável de falar disso, porque por exemplo, o Santos estava lá, na zona de rebaixamento e já com os pregos sendo martelados no caixão. Como a administração... até nessa própria administração, mas assim, mudou-se o técnico, mudou-se a filosofia e aquilo... parece que floresceu, é o mesmo elenco, não trouxe nenhuma coisa assim espantosa de reforço. Mudou o quê? O contexto interno. E isso faz com que o resultado aconteça. Esse é o nosso comentarista Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Agora até o seguinte, vou fazer um programa aqui só para falar de futebol. Aí eu vou debater com ele outras questões que não vai caber no nosso programa. Mas o nosso convidado aqui é o Eli Silveira. O Eli Silveira é diretor da Inovate, gestão de condomínio, síndico profissional. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela participação, pela oportunidade. Nós vamos aqui arrancar de você toda a sua experiência. Ok. Vou começar com o Rubens. Rubens, a gente tem uma ideia, quando se fala em síndico profissional, e você que está aí na sua casa sabe disso, a dificuldade que nós temos de alguém, quando fala, quem vai se propor se candidatar a ser síndico? É uma dificuldade, a gente sabe. Por quê? Porque a responsabilidade que cai sobre os ombros do síndico, ela não é pouca, é grande, e todos os problemas que envolvem essa convivência em condomínio recai também sobre o síndico, não é? Rubens, o que você, aí, num momento inicial, pode vislumbrar dessa dificuldade? Ninguém quer mesmo, né? É verdade, porque você, analisando, por exemplo, o artigo 1348 do Código Civil, eu costumo brincar nas aulas lá do curso, que são os 12 trabalhos de Hércules, né? Tal a dimensão de responsabilidade só nesse artigo. Agora, além desse artigo, que se trata da responsabilidade civil, administrativa, você tem a questão penal, você tem a questão previdenciária, questão tributária, questão ambiental, questão trabalhista, tudo acoplado a uma pessoa que não necessariamente é advogado. Perfeito. E aí surge o medo, porque se eu não conheço aquilo lá, se eu acho que... Bom, não que eu acho que a minha formação é outra, eu tenho que me cercar de pessoas que vão me assessorar. E nem sempre eu encontro dentro do condomínio. Eu não estou nem falando do administrador ou da administradora. Falo dentro do condomínio, porque nós dentro do condomínio temos que ter coesão, como eu falei até do futebol. Se você tem uma coesão, se você tem um objetivo final, é mais fácil chegar. E nada como ter um profissional para fazer isso, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Eli,
A Inovate é uma empresa de gestão de condomínios. Então, na verdade, você representa, você é um síndico, uma empresa que tem uma relação de consumo, é contratado pelo condomínio para prestar uma série de serviços, né? Queria que você passasse assim rapidamente quais, além, claro, é o síndico profissional, esses serviços que o nosso telespectador tem que entender para poder contratar um homem preparado como você, para poder estar lá como síndico de um prédio. A Inovate, ela já está há 10 anos no mercado, né? E ela presta também serviço de assessoria para síndicos moradores também, para auxiliar nessa tarefa. E hoje a dificuldade que tem de se encontrar realmente um síndico morador que queira se candidatar a essa atividade, né? Eu acho que a dificuldade também de expor a vida social dele perante ao condomínio, né? Ele não vai ser encarado como uma pessoa que só pune dentro do condomínio e aquele vizinho. Então, a vida dele pessoal, ele está expondo para os moradores. Eu acho que essa é a grande dificuldade aí. Eu acho que eu, aqui particularmente, quando se fala de síndico profissional, e quando se fala de profissional, para mim, a minha opinião pessoal, é sempre muito interessante você ter alguém preparado para poder estar lá lidando com as questões do condomínio, né, Rubens? Agora, eu sempre fico me perguntando, quando você tem um problema lá no seu condomínio, o teu síndico, que é o vizinho de baixo, a primeira coisa que você faz é ligar para ele. E o síndico profissional, contratualmente, como é que fica essa relação, Rubens? Eu vou querer ouvir depois a opinião do Eli. Você tem que ter caminhos e canais para que você possa formalizar uma queixa, formalizar um pedido. Isso mesmo quando o síndico é morador, né? Claro que você tendo como diz aqui o nosso convidado, tendo uma empresa, você tem uma organização diferente e até expõe menos o calor da discussão. Não quer dizer que ele não aconteça, mas fica mais fácil de lidar com isso, estabelecendo canais mais rápidos. Então você pode, por exemplo, sendo ele síndico profissional ou não, estipular alguns procedimentos dentro do condomínio para quando determinada situação acontecer. Só que isso não adianta a partir da cabeça do gestor, do administrador. Tem que ser consensual e as pessoas têm que ser lembradas disso. Eu sempre falo que a gente tem que ter, dentro da função de síndico, ser como fosse um educador também. Você tem que ser disciplinador, mas ao mesmo tempo você tem que ser negociador. Não pode só ficar com chicote. Perfeitamente. Senão acaba entrando naquilo que foi falado aqui. Pô, se eu tenho uma pessoa que ficar me lembrando da regra, eu sei ler, vou lá, leio. Não precisa de ninguém para me encher a paciência, em tese. E desculpe a expressão, mas mais ou menos é isso que acontece. Ok. Eli, qual que é a dificuldade maior que você tem nessa relação humana? Porque o síndico profissional vai suprir o síndico morador, que, no meu ponto de vista, vai ser muito mais exigido, porque está contratado e a relação é de consumo, como prestador de serviço, mas qual a dificuldade maior? Não é o acesso que eles têm ao síndico, mas é você lidar com os problemas que eles trazem, é isso mesmo? O síndico profissional, ele tem que ter um canal de comunicação com os moradores, né? Ele tem que ter o filtro de uma equipe dentro do condomínio, filtrar as emergências e levar o conhecimento do síndico profissional. O síndico profissional ele tem que ter disposição para atender os casos emergenciais dentro do condomínio, né, a qualquer hora do dia. Mas tem que fazer um trabalho de conscientização com os moradores, que o síndico ele é um aliado, né, e ele cuida do patrimônio e a valorização do imóvel do condômino. Normalmente a gente faz um contrato com o síndico profissional por prazo determinado, por prazo indeterminado. Eu sei que existe cláusula que eu posso rescindir a qualquer tempo, notificando com antecedência, né? Fala um pouquinho dessa relação contratual. O síndico profissional ele é que nem uma empresa contratada, uma empresa terceirizada. É contrato assinado, normalmente é por 2 anos e podendo ser renovado pelo mesmo período, né? E a rescisão dele pode ocorrer a qualquer momento com aviso prévio de 30 dias, sem nenhum ônus para o condomínio. E essa decisão, Rubens, normalmente tem que passar por assembleia, né? Porque a contratação ocorreu através da assembleia e, eventualmente, uma quebra contratual tem que caminhar pelo mesmo
não só caminho, mas pela a forma como se operou o primeiro ato, não é isso? A gente não pode esquecer que sendo o síndico contratado ou profissional, assim como o síndico morador, você tem a primeira obrigação de prestação de contas. Então, se o contrato terminou pelo tempo ou por alguma causa qualquer, ainda assim tem que haver assembleia para prestar contas. Além disso, para escolher um novo síndico. Então, tudo que acontece dentro do condomínio é decisão coletiva. Por isso que é importante comparecer à Assembleia. Tem muita gente que não vai à Assembleia e fica criticando. Ele acaba tendo algum tipo de autonomia, o síndico profissional? Não, ele tem a autonomia que é dada pela convenção e pelo próprio contrato. Com limitações. Sim, tudo tem que ter limites. Certo. Né? No síndico profissional, eu acho que o limite maior é o contrato com base naquilo que a própria convenção define. É um acréscimo, porque veja, se eu tenho um síndico que é morador, o proprietário ali dentro daquele condomínio, o maior limite que ele tem é a própria convenção, fora, lógico, o Código Civil e outras leis. Perfeito. Mas o síndico profissional tem um acréscimo, que você bem falou. Ele tem uma relação de consumo para com o condomínio. Então, além da legislação normal, você tem a legislação do consumidor e o contrato que foi firmado. Então, olha, sabe que... É mais complexo. Muito mais complexo. Porém, muitas vezes que a gente percebe quando isso é feito da melhor maneira, é mais eficiente. As pessoas ficam felizes, ficam mais... o serviço acaba fluindo melhor. Nós temos aqui aí uma relação que vai ter que acontecer, né? Porque primeiro nós estamos entendendo aqui que é um trabalho terceirizado, como qualquer outro, como qualquer prestador de serviço, de empresa idônea. Obviamente, vocês vão buscar, no caso da Inovat, a mesma coisa, eles apresentam todas as certidões, a documentação pertinente para você fazer uma contratação tranquila. Agora, existe aí um triângulo, na verdade, né? Porque tem a figura da empresa através do síndico, o administrador, que é um outro terceiro, e vamos colocar o conselho fiscal, para a gente fazer um grupo de gestores para dar. Essa relação do síndico profissional com a administração normalmente é tranquila? Qual que é a barreira que a gente pode cotidianamente encontrar? Para se vencer isso, qual a sua sugestão? Tem que trabalhar em conjunto, né? Tem que trabalhar em parceria visando resultados e a redução dos custos dentro do condomínio. E fazer cumprir o que determina a convenção, o regimento e o que foi acordado em assembleia. Então, tem que ter uma parceria, senão você não consegue gerir o condomínio. Você sabe que nós estávamos conversando aqui antes de começarmos aqui o nosso programa, e uma questão que me chamou a atenção, e eu queria tocar isso com os meus dois companheiros aqui, é essa desmistificação, né? O país passa por um problema sério em questões de ética. Então, o que parece hoje, né, e a Lava Jato tem nos ajudado a desvendar uma operação criminosa, parece que advogado tem que provar que é honesto, síndico tem que provar que é honesto, síndico profissional, então, agora tem que provar que é mais honesto do que o outro, não é? Rubens, vamos desmistificar, esse programa está aqui para isso, precisamos acabar com essa ideia que esse país, todas as pessoas são objeto de vantagens, e não é essa uma realidade. É verdade, a gente tem que respeitar a individualidade, mas isso tem um grande problema. Por exemplo, quando eu contrato uma empresa que vai fornecer o síndico profissional, a princípio eu tenho mais, embora exija mais, eu tenho mais possibilidades de ter a certeza de que aquela pessoa é uma pessoa proba. Perfeito. Por quê? O grande maior problema qual é? Bom, o síndico, uma das coisas que é exigido dele é de que ele tenha, por exemplo, o CPF dele limpinho. Ok. Agora, vamos pensar, o síndico vai lá, se candidata e está com o CPF negativado. Você tem como perguntar para ele, olha, como é que está o seu CPF? Se fizer isso, você cria um constrangimento. Vai dar pano para manga aí. E veja como isso é complexo, até por conta das situações que a gente vive. Tem síndico que pega dinheiro do condomínio e some. E não acha, que é o pior.
Gente, nós vamos ter que fazer vamos voltar com esse assunto Claro. logo depois do intervalo. Eu vou fazer uma paradinha agora para o nosso intervalo. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsas salva-vidas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo, nós estávamos falando aqui de questões éticas, essa desmistificação de que a pessoa do síndico sempre quer obter vantagem, que é um comprador de uma empresa também, um advogado. Essas coisas nós precisamos acabar, terminar e buscar uma realidade, não é? Aqueles que eventualmente não fazem as coisas de forma correta têm que ser punidos como nós estamos buscando, que o país tem buscado. Uma luta grande buscar. Mas nós vamos continuar buscando, persistindo e valorizando aqueles que trabalham de forma correta, não é? Como é o caso da Innovate, como é o caso desses assuntos que a gente traz para cá para você ter convicção. Então, no intervalo nós estávamos falando, e o Rubens colocou muito bem, essa questão ética de não obter vantagem. Agora, indiscutivelmente, o síndico profissional, como o síndico, um morador, ele tem responsabilidade.
E aí eu vou perguntar para o Eli aqui. Eli, essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. O que é isso, para você poder entender aí desse lado? Objetivo é o seguinte, se acontecer alguma coisa por força do contrato, quem tem que provar que não fez é a Inovat, não é o condomínio. Então, é isso que significa a responsabilidade objetiva. Inverte a ordem de quem tem que provar o quê. Mas, pois não, Rubens? Basta demonstrar a existência do fato. Não precisa mostrar se houve culpa ou não, imperícia, negligência. Para você ver como um contrato desse é um contrato sério. E como a gestão tem que ser uma gestão impecável. E para garantir isso? A gente sabe que no seu contrato tem uma forma de garantir. De garantia disso e de garantir o negócio todo. Não é porque você vai lidar com o dinheiro do condomínio. Como é que é feito isso? Explica para o telespectador, para dar essa segurança que a Inovat dá. A Inovat tem uma pólice de seguro de responsabilidade civil da própria empresa, né, independente do condomínio, da pólice do condomínio. Então, quer dizer o quê? Você não oferece uma garantia real. O que é uma garantia real? A garantia real significa uma propriedade. Assim para você entender. Mas ele dá um outro mecanismo, um outro procedimento que é garantir através de um seguro. Exatamente. Então, isso não exime ele de responsabilidade civil criminal. Agora, eu queria tratar de um assunto aqui, só para você entender esse diferencial e como é importante essa garantia, porque se o síndico se é síndico morador, e acontece, como você falou antes, do bloco de não ter agido de uma forma muito correta. Uma gestão temerária. Enfim, né? Então, gastou mais do que podia, não pensou. Bom, a gente está aqui hipoteticamente falando para poder elucidar você do outro lado, né? Ele vai responder com o próprio bem. Sim. Agora, a gente tem que prestar atenção, né, Rubens? Que não é dívida de condomínio. Exatamente. Então, ele vai responder com o patrimônio dele, ele terá que ser processado, vai ter direito à defesa. E se for condenado, se tiver um único imóvel lá, o chamado bem de família, ele não irá ter como pagar essa dívida. Diferentemente de se tem o seguro. Bom, o seguro foi lá, verificadas as condições da apólice e o valor do prêmio, ele vai pagar o prêmio. Olha que coisa interessante, esse ponto, né, Eli? Esse ponto é o que dá a maior segurança. Por isso que eu, no primeiro bloco, falei e vou repetir, que o meu posicionamento sempre é na figura do síndico profissional. Por quê? Qual que é a diferença? Quando o Rubens explicou na questão do bem de família, quando é uma dívida de condomínio, ela não entra no bem de família. A lei diz, o que é o bem de família? Não pode penhorar, não pode responder com a propriedade. Quando é dívida de condomínio, aí pode. Só que nesse caso específico, não é dívida de condomínio, é uma gestão. O cara, ele agiu errado lá no condomínio. A explicação mais simples de se fazer é a seguinte: o imóvel, ainda que seja bem de família, ele é o causador da despesa. Então, a comunidade não pode absorver um custo que não é dela. Se você tem uma parcela do condomínio como proprietário de uma unidade, você tem que dar o seu quinhão. Perfeitamente. Então é a questão de justiça. Tanto é que você, tanto para o condomínio quanto para as prefeituras, no caso de IPTU, a dívida é do imóvel. Ok. No caso da gestão temerária, o imóvel não tem nenhuma correlação. É como qualquer ato fraudulento que precisa ser revisto, comprovado. Uma batida de carro, por exemplo. Exatamente. É uma indenização que você vai ter que pleitear, mas se a pessoa não tiver patrimônio, ela não vai responder. Por isso que tem que fazer seguro. Eli, não é bolinho sua profissão não, né? Não, não é não. É fácil, é? Não, a gente tem aí as atividades aí, né, que a gente já desenvolveu aí uma maneira própria de gerir o lidar, né? Essa experiência. Agora, passa para mim aqui um pouquinho o ônus e o bônus dessa relação, porque o ônus, obviamente, que todo mundo que trabalha bem tem que receber pelo seu trabalho, e um bom trabalho tem preço. Não adianta você ficar procurando coisa barata, meu amigo. Vai ter problema. Bom trabalho tem preço. Eu não estou dizendo que a Inovat é cara, não, hein? Não vai nem dar o preço aqui. Mas é uma questão de a gente tentar entender as garantias que tem. Agora, esse é o ônus. E o bônus? Olha, um bom síndico profissional com negociações
de contratos com prestadoras, a título de redução de custos, sem perder a qualidade, ele mesmo paga o seu custo. Olha que perfeita a colocação. Então, esse é o bônus. Exatamente. É isso que a gente está buscando. O custo da contratação de uma empresa, né, de um síndico profissional, ele se paga com as reduções aí. E ainda sobra para o condomínio uma economia considerável. De uma boa gestão. Exatamente. Quanto tempo que você precisa, aí vem o ônus, né? Despender de tempo para fazer as visitas nos prédios onde você representa como síndico? Quanto tempo você tem que estar lá? Como é que funciona essa relação? Olha, tudo depende do contrato que você fecha com o condomínio. Tudo depende da necessidade da carga horária, né? Normalmente 3 vezes por semana, 4 horas por dia, 5 vezes por semana. Então, em horários alternados também. Isso para atender moradores também. Tudo depende da demanda que você tem. Rubens, eu queria fazer um comentário. Questionamento aqui. Não, antes do comentário, fazer um questionamento para ele, que assim, surgiu agora. Todo contrato ele é baseado na boa-fé entre as partes. Há condomínios que, na verdade, quando vão correr atrás do síndico profissional ou de uma empresa que vai fazer isso, ela se encontra num descalabro financeiro ou numa decepção administrativa qualquer e, às vezes, nem conhece o tamanho do problema. Então, por exemplo, está com inadimplência muito grande ou deixou de recolher tributos. E quando vai para apresentar o pedido para que vocês deem o preço, como é que isso depois é avaliado? Porque você tem que, às vezes, não vale a pena ser contratado por alguém, é isso que eu quero dizer. Dá para avaliar? Essa ginástica financeira. Chegar no custo-benefício a favor de você, que é o fornecedor de serviço, e que dê eficiência àquele condomínio? Dá para salvar alguém nessa situação? É isso que eu quero perguntar. Dá. Todo condomínio dá para salvar, sim. Não tem aí tem um nível de dificuldade, mas dá para fazer uma gestão, levantar todos os problemas que tem no condomínio, fazer uma previsão orçamentária adequada. Se você já começar reduzindo os ministérios, já vai ajudar bastante, né? Muito, Gente, o nosso programa está acabando. Eu não podia deixar de fazer esse comentário final, que é a nossa grande esperança. Que o nosso país se recupere e vai ficar bom para todo mundo. Rubens, suas considerações finais, por favor. Olha, foi ótimo o nosso programa aqui. O Eli apresentou algumas situações que são muito importantes. Os condôminos têm muitas dúvidas em relação a isso. E eu fiquei muito feliz de estar participando. Até a próxima. Eu queria agradecer a presença do Eli Silveira, que é diretor da Inovate, gestão de condomínio. Olha, foi muito obrigado, foi muito produtivo, você ajudou bastante a gente, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Espero nos rever de novo, hein? Sem dúvida. Tá bom? E você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio. Estamos encerrando o nosso programa, mas nós vamos nos ver em breve. Fica com Deus, até a próxima. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.